Bom dia mais uma vez para você que nos acompanha aqui na TV Centro-Sul, da Fundação da Freire Schaffler. Quem nos assiste aqui, o Top Saúde. Bom dia, Dr. Kennedy Costa. Seja bem-vindo mais uma vez. Dia de quadro Corpo e Mente em Harmonia, né? Muito bem. Bom dia, Juliane. Bom dia a todos que estão acompanhando agora o quadro Corpo e Mente em Harmonia do programa Top Saúde da TV Centro-Sul Picos. É um prazer imenso estar aqui novamente. O prazer é todo nosso, trazendo essas informações que não são tão disseminadas, né, doutor Kennedy? São meio, não digo ocultas, mas não são tão disseminadas como deveriam ser, e é muito importante trazer isso para os nossos telespectadores. E, para quem não acompanhou, na quarta-feira passada, falávamos sobre imunidade inata. Não é isso, doutor Kennedy? Hoje vamos falar sobre imunidade adaptativa. Vamos só fazer dar uma revisãozinha para quem não acompanhou na outra quarta, para entender um pouquinho o que é essa imunidade inata, para poder a gente adentrar na imunidade adaptativa. É isso aí. Vamos fazer aqui um breve comentário sobre o que apresentamos na semana passada, no programa passado, onde descrevemos a imunidade inata, a natural, aquela que já nascemos com ela. Hoje será a segunda parte, ou seja, a imunidade adaptativa, que é a que adquirimos ao longo de nossa vida. Muito bem, então, fazendo um resumo do quadro da semana passada, essa imunidade inata ou natural é aquela que já nascemos com ela. Nós já temos mecanismos de defesa no nosso corpo para nos proteger contra os micróbios, contra os patógenos, geralmente são fungos e bactérias. Quando nós falamos de imunidade inata, geralmente a gente fala de patógenos, que são esses micro-organismos causadores de doenças. Mas é bom lembrar que também há aqueles micro-organismos que são benéficos para o nosso corpo. Na nossa boca, por exemplo, existem mais de 600 tipos diferentes de bactérias. Eu estou falando de tipos. Mas, em termos de quantidade, só na boca está na casa dos bilhões de bactérias, que são minúsculos, né, e se desenvolvem rapidamente. A nossa flora intestinal também tem bactérias que ajudam o intestino a funcionar bem, nossa pele também tem bactérias e assim por diante. Então, essas bactérias são saudáveis, fazem parte do nosso corpo, elas colonizaram órgãos de nosso corpo. Só que mesmo essas saudáveis precisam estar no local correto. As da pele precisam estar na pele, e assim por diante. Mas existem os patógenos, que são os micro-organismos causadores de doenças, que eles estão em todo canto. No ar, na água, contaminando os alimentos, no meio ambiente. E eles causam doenças, mas o nosso corpo ele tem um sistema para nos defender, que é o nosso sistema imunológico. Então, o sistema imunológico é o conjunto de células, órgãos e todo o mecanismo e processo que existe no nosso corpo para nos proteger contra os agentes causadores de doença. E essa imunidade que nós já nascemos com ela tem dois mecanismos, o interno e o externo. O mecanismo externo são as barreiras que impedem que esses micro-organismos entrem no nosso corpo e causem doenças. E o resumo desses mecanismos de barreiras, nós temos a pele, que funciona como uma barreira, ela barra, ela protege. O sistema geniturinário, que também, por conta de pH, eles neutralizam ou matam esses micróbios, eles são eliminados. Existe o sistema respiratório, que tem a produção de muco e células ciliadas para colocar para fora esse muco com os patógenos já mortos. O sistema gastrointestinal, que também mata esses organismos. Se nós engolirmos alguns vírus e bactérias, o próprio estômago, por exemplo, irá matá-los por conta da acidez, que é muito grande. Então, esses são os mecanismos de barreira, os mecanismos externos. Já os mecanismos internos incluem células no nosso corpo que são responsáveis para detectar e matar esses micro-organismos. Por exemplo, existem as células fagocitárias, que elas engolem e destroem os patógenos, os micróbios. Nós falamos sobre elas, que são várias, mas citamos aqui por exemplo, os monócitos. Citamos também aqui a micróglia, que é produzida pelo sistema nervoso.
os interferões que são produzidos pelo nosso corpo, por células que foram infectadas por vírus, para combater vírus também, e assim por diante. E passando adiante, nós iremos entrar agora na imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa também vai nos proteger contra esses invasores. Quando a imunidade inata não é o suficiente para combatê-los, entra em ação a imunidade adaptativa, que ela é específica. A imunidade adaptativa ela tem uma especificidade, ela mata aquele micróbio específico. Já a inata, que nós acabamos de falar, ela, de uma maneira geral, ela destrói, ou da mesma maneira, ela destrói os invasores. Na adaptativa, ela também tem outra característica muito importante, além dessa especificidade, que é a memória. Nosso organismo, ele guarda células com essas memórias para que, quando nós precisarmos, em outra ocasião, sermos defendidos contra aquela mesma doença, já existe um código para produzir esses anticorpos que vão combater os micróbios. Por exemplo, aqui a gripe. Você pegou um tipo de gripe, seu organismo produziu anticorpos, isso é imunidade adaptativa. Então, existem aquelas células efetoras que irão destruir os vírus e também são produzidas células de memórias que vão ficar guardadas para que, quando aquele mesmo vírus chegar no seu corpo, o seu organismo tenha condições de defendê-lo de uma maneira até mais rápida. Então, essas células são chamadas de linfócitos, tem os linfócitos B e os linfócitos T. Não iremos entrar muito nesse detalhe, porque essa parte de imunologia, principalmente imunidade adaptativa, ela é muito complexa. É um assunto até muito profundo. Até quem estuda medicina, biologia e essas áreas da ciência, onde é necessário conhecer anatomia e fisiologia, as pessoas acham muito chato esse assunto. Então, por isso, não iremos nos aprofundar, porque o objetivo é apenas mostrar para as pessoas como aumentar a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Então, o que é isso aí? Nós agora vamos usar o termo antígeno. O que é o antígeno? O antígeno não é propriamente o micróbio, são moléculas que existem no micróbio, que através delas esse micróbio é identificado pelo nosso corpo. Então, antígeno é uma substância, são moléculas que existem no patógeno, no micróbio, que vai dar informações ao nosso corpo para produzir anticorpos para destruir. Seria o que combate, né? Seria o que combate. Falar em combater, interessante essa palavra aí. Combate, é uma guerra. Exatamente, é uma guerra. Essas células é como se fossem bilhões de soldados produzidos pelo nosso corpo para atacar esses invasores. Vamos dar aqui um exemplo. Coronavírus. Olha, existe vacinação que, de uma certa forma, vai produzir no corpo, vai estimular a produção de anticorpos, mas independente de vacina, nós temos notícias de milhares ou milhões de pessoas que foram infectadas por essa doença e não desenvolveram nenhum sintoma. Por quê? Porque o organismo teve uma resposta rápida. O sistema nervoso o sistema imunológico, não nervoso, né? O sistema imunológico adaptativo agiu de uma maneira rápida. Nós iremos até falar como é que isso se processa e o que fazer para termos sempre essa resposta rápida no nosso organismo. Ele agiu de maneira rápida e produziu os anticorpos para neutralizar o SARS-CoV-2, por exemplo, que é o causador da Covid-19. Eu vou lembrar aqui de uma referência de um general chinês, que tem até naquele livro A Arte da Guerra, olha, falando de gripe, tuberculose, coronavírus e tal, é uma guerra. Invasores chegam no nosso corpo e os soldados irão promover a defesa, destruir os invasores. Dr. Kennedy, desculpe interromper, só uma pergunta. Se esses soldados estiverem enfraquecidos? Isso, muito bem. Porque acredito que quando o sistema imunológico está enfraquecido, não consegue combater aquela doença, né? Com certeza, não consegue combater porque não consegue produzir os anticorpos e nem consegue produzir na quantidade necessária para debelar o problema. Bem interessante sua pergunta. Então, ainda no Arte da Guerra, esse livro é muito interessante, tem um texto lá que diz assim, para conhecer, aliás, para vencer
o inimigo, é preciso conhecê-lo. É isso que o sistema imunológico faz. Ele reconhece o agente causador da doença através dos antígenos, que são moléculas que existem na membrana externa do patógeno, do vírus, por exemplo, ou de uma bactéria. Então, através desse antígeno, o sistema imunológico vai produzir anticorpos para destruir aquele invasor. E como é que isso se processa no corpo? Existem os linfócitos T e os linfócitos B. Não vou entrar em detalhes sobre isso aí, mas simplificando a coisa, o nosso organismo tem essa célula chamada linfócito, que ela vai produzir linfócitos específicos para cada tipo de vírus ou bactéria. Então, essas células irão amadurecer no corpo. Depois que elas estiverem prontas, o que é que vai acontecer? O nosso organismo vai duplicar. É como se fosse bilhões de clones dessa célula que é especializada para combater o micróbio ou o vírus, por exemplo. E como isso funciona? Cada célula dessa que está pronta, ela tem na sua parte externa anticorpos para atacar o agente invasor, e também internamente ela está preparada para produzir muitos e muitos anticorpos. Então, anticorpo não é uma célula, anticorpo é uma proteína produzida pelas células linfocitárias. Então, se nós temos bilhões de células que são produtoras de anticorpos, imagine a quantidade de anticorpos que nós teremos para neutralizar, destruir e acabar com o invasor. É muito interessante, o corpo é muito complexo. Aí a sua pergunta, se esses soldados estão enfraquecidos, ou seja, vai ser difícil vencer essa luta, porque é importante também não só produzir os anticorpos ou células linfocitárias, mas é importante produzir na quantidade necessária para debelar o invasor. E entra agora um contraponto que eu gosto de citar. O próprio sistema imunológico, ele também tem células supressoras para regular, para bloquear, para diminuir a produção de anticorpos, porque senão vai ser uma produção exacerbada. Tem que ser produzido na quantidade certa. Então, nosso corpo tem essa condição de produzir o que precisa, na quantidade que precisa, durante o tempo que precisa. É muito funcional, é muito equilíbrio, é muito interessante como o corpo funciona, como o sistema imunológico funciona. É uma máquina perfeita, o corpo humano. Agora, Dr. Kennedy, já sabemos como de fato é, o senhor exemplificou muito bem, de uma forma bem clara, acredito que quem acompanhou também entendeu da mesma forma que eu. Estava falando no bloco anterior que eu conseguia visualizar essa guerra que ele partilhava aqui e explicava para a gente direitinho. Agora, tem uma questão. Falávamos do soldado enfraquecido, né? O nosso corpo, o nosso sistema imunológico enfraquecido, que não consegue combater os invasores. Como é que a gente faz para fortalecer e para ter a quantidade ideal aí dessas células para combater esses vírus, esses invasores, de fato? Muito bem. Geralmente, vírus e bactérias são os patógenos causadores de doenças, e já falamos bastante sobre isso, né? O que fazer para aumentar a imunidade? É falar novamente, é mostrar novamente, enfatizar, porque a repetição é a mãe do saber. Então, o nosso objetivo aqui era contribuir para que vocês que estão nos ouvindo e vendo nesse momento tomem mais providências para aumentar a imunidade, a defesa do organismo, aumentar a imunidade inata e aumentar a imunidade adaptativa. Pois bem, vamos lá. O estilo de vida. O estilo de vida é muito importante porque muitas pessoas não estão preocupadas em aumentar a sua imunidade. A preocupação maior é para quando aparecer uma doença. Vamos ver se você me acompanha aqui. Qual é a preocupação das pessoas quando aparece uma doença nova? Vacina. Eu acho que é de buscar uma saída para se proteger. Isso, buscar uma saída para se proteger. Mais especificamente, as pessoas estão mais preocupadas em tomar uma vacina. Não estou dizendo que a vacina não seja importante, desde que a vacina realmente seja testada e aprovada e tenha as condições de segurança. Mas, independente disso, o que nós precisamos é
aumentar a defesa do nosso corpo. Porque a questão não é só ter proteção contra um patógeno. A questão é que quando nós cuidamos do nosso corpo para aumentarmos a imunidade, nós teremos mais qualidade de vida, teremos um corpo mais saudável, mais disposição, mais felicidade, mais capacidade de entender e compreender a vida, as coisas, de termos bons relacionamentos. Quando eu cuido da minha imunidade, eu estou cuidando da minha mente, da circulação do meu corpo, da musculatura, de fazer exercícios, de ter uma boa alimentação. Consequentemente, eu irei adoecer menos ou não irei adoecer. Então, eu não irei gastar muito investindo em medicamentos, por exemplo, porque nós já estaremos fazendo isso, tendo uma alimentação saudável, deixando de consumir aqueles alimentos que têm muita química e que também irão diminuir a nossa vida. Quem deseja viver bem, com qualidade de vida, precisa mudar sua alimentação, precisa mudar seus hábitos, precisa mudar a mente, porque assim nós teremos uma vida saudável. Eu estou falando isso porque cuidar da imunidade engloba cuidar do corpo todo, é um mecanismo, nós somos seres completos, holísticos, então tudo precisa estar em harmonia. Vou dar aqui um exemplo, você está com um tumor. Então, a sua preocupação, isso eu estou falando na população de um modo geral, a preocupação é fazer uma cirurgia para retirar aquele tumor. Mas qual deveria ser a preocupação ou a providência melhor? É ter hábitos no seu dia a dia que contribuam para que nenhum tumor se desenvolva no seu corpo. Então, não é se preocupar em fazer uma cirurgia, é ter um estilo de vida saudável para que não precise fazer uma cirurgia. Seria um cuidado, não é nem mútuo, é um cuidado generalizado, né? Cuidar da imunidade é cuidar de um todo. Está cuidando do corpo todo. Dormir bem aumenta a imunidade. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões, falando de neurotransmissores. Um exemplo aqui, quando eu digo de cuidar da mente, também ajuda a aumentar a nossa imunidade, aumenta a nossa vida útil, a vida útil do cérebro, a vida útil do corpo. Vamos lá. Dopamina. Dopamina é um neurotransmissor produzido pelo cérebro que, entre muitas outras funções no corpo, também aumenta a nossa imunidade. Se você tem uma boa alimentação, seu cérebro terá condições de produzir dopamina. Eu já até falei aqui em outras ocasiões. Quais seriam os ingredientes que o cérebro necessita para produzir dopamina? É a tirosina, fenilalanina, que são aminoácidos, ácido fólico, vitamina C e complexo B. Isso tem na alimentação. Algo que eu ia falar. Gergelim, amendoim, cereais integrais, no quiabo. Tudo que o nosso corpo precisa está na alimentação, né, doutor? Produtos que são facilmente encontrados, inclusive na feira livre. Então é importante todo esse mecanismo. Cuidar da imunidade significa ter um estilo de vida saudável. Se eu durmo bem, isso também contribuirá para aumentar a minha imunidade, porque o corpo terá o descanso necessário e todo esse conjunto fará com que o sistema de defesa tenha condições de produzir essas células que irão produzir anticorpos, mas em uma grande quantidade, porque não é só produzir, é produzir em grande quantidade e num tempo qualidade recorde. Também, né? No caso, qualidade de serem realmente fortalecidas essas Isso, células. porque no caso da imunidade adaptativa tem que ser específico. Até que eu falei, né? Você precisa conhecer o inimigo para vencê-lo. Então, se o nosso corpo identifica logo os antígenos que existem no micróbio e produzem rapidamente essas células que irão fabricar anticorpos, o resultado será mais rápido. Se a imunidade inata também ela está em equilíbrio, teremos condições de barrar esses micro-organismos. Então é muito complexo isso. Primeiro, mecanismo de defesa são as barreiras, depois vem os mecanismos internos e depois ainda vem a imunidade adaptativa reforçando. Lembrando que a imunidade ela sempre está em conjunto, uma com a outra. Quando uma não é o suficiente, a outra é ativada para combater. E não esqueçamos de uma coisa, de dois pontos importantíssimos da imunidade adaptativa. É que ela tem uma especificidade, ela combate o inimigo específico. Ela já conhece ele e sabe como destruir ele. E tem a questão da memória, que é outro ponto muito importante. Então, células efetoras vão atacar, vão produzir anticorpos para atacar os micróbios. E existem as células de memórias que ficarão guardadas para que, numa segunda ocasião ou em outra ocasião,
já tem aquele código gravado e mais rapidamente serão produzidos anticorpos para combater a doença. Vamos dar o exemplo aqui da tão popular catapora, né? Era o que eu ia perguntar, porque tem esse contato com o vírus e posteriormente, se o vírus tentar entrar, ele já é barrado na entrada, digamos assim. Porque já tem uma célula de memória esperando, no dia que ele aparecer, esse conjunto vai ser reativado e a doença... A doença não desenvolve mais, não desenvolve, né? Ou seja, o patógeno será debelado rapidamente. Então, isso é muito importante, existe a memória. Vou dar até um exemplo aqui, saindo um pouquinho desse detalhe e entrando... Vamos falar aqui de gripe. Olha, muitas vezes, numa casa, várias pessoas ficam gripadas e uma ou duas não pegam. Numa sala de aula, quase todos ficam gripados e um não pega a doença. Por quê? Porque seu sistema imunológico está equilibrado. O inato, a imunidade inata e a imunidade adaptativa, ela está agindo rápido. Então, isso vai depender muito do estilo de vida, dos alimentos que irão aumentar a imunidade, e também devemos ter cuidado com os alimentos, poderemos até falar que alguns, que irão baixar a nossa imunidade. Então, é assim que funciona para todas as doenças. Inclusive, na Covid-19, eu já citei aqui, e refriso isso aqui, muitas pessoas tiveram contato, não apresentaram nenhum sintoma, e quando foram fazer o exame, já tinham anticorpos para combater o coronavírus. Então, é isso que existe. Se o corpo está bem equilibrado, vai ser, vamos dizer assim, a melhor maneira de evitar qualquer tipo de doença. É incrível. Em relação à Covid, né, que apesar de já ter 2 anos no mundo, e no Brasil, logo mais, né, em março, também completa 2 anos de pandemia, muitas pessoas até têm um contato com o infectado e não contrai a doença de jeito nenhum, convive, assim, porque dizem que os primeiros dias são mais transmissíveis, né? E os 2, 3 primeiros dias a pessoa tem contato, o outro não tem certeza da doença e a outra não pega. Tem um caso dos que pegam e não sentem nada, né, que os anticorpos estão lá ativos, e é muito incrível a resposta do corpo humano em relação aos vírus. A gripe não existe só um vírus, né, da gripe são vários vírus. E, como você falou, em relação a um estar doente, o outro não pega, ou então já tem os anticorpos para aquele vírus, é incrível o agir do nosso corpo humano, do sistema imune de fato, né, Dr. Kennedy? E isso é importante para qualquer doença. Existem vacinas que têm suas vantagens, que erradicaram várias doenças no Brasil, sim, como a poliomielite, por exemplo, mas não vamos entrar nesse detalhe, porque o destaque que nós estamos dando aqui é para fortalecer, equilibrar e deixar que haja rápido o sistema imunológico. Isso é que é importante. E dando aqui algumas dicas sobre os alimentos que irão baixar a imunidade, tem coisas que não é nem alimento, né? São... vamos dizer assim, iguarias nocivas. Vamos dar um exemplo aqui, ó, refrigerante. Ótimo nome. Refrigerante. O refrigerante tem uma quantidade muito grande de açúcar. O açúcar baixa a imunidade, enfraquece os ossos, acidifica o sangue, inflama as células, né? Inflama as células. Então, você que quer aumentar a sua imunidade, um dos primeiros passos é deixar de tomar refrigerante ou de usar o açúcar branco. Eu não vou entrar em detalhe aqui na composição do açúcar branco, porque isso aqui seria matéria para um quadro. Porque ótimo. Se você Fica estudar o assunto do açúcar branco, você não come, não usa mais. Se você for estudar o efeito nocivo de um refrigerante, você não usa mais. Para cada copo de refrigerante que você ingere, é tanta toxina no corpo que você precisa de mais de 32 copos de água para eliminar só o que veio num copo de refrigerante. E você falou do açúcar branco que é necessário eliminar. E qual seria a outra opção? A substituição. Muito bem. No lugar do açúcar branco, para adoçar um suco, por exemplo, poderia ser usado o mel de abelha, só que mel de abelha também em excesso vai ser prejudicial. Mas tem o açúcar mascavo, tem o açúcar demerara, que eles não têm química praticamente, mas são açúcar. Precisam ser usados com moderação, porque o açúcar realmente ele prejudica. O problema do açúcar branco é a grande quantidade de substâncias químicas que irão trazer muito prejuízo para o corpo. Não é só questão de ser doce. E, por exemplo, precisamos de açúcar? Sim, mas um arroz que nós comemos, o amido será transformado em glicose. Que são transformados, os carboidratos, né, serão transformados em açúcar. Quando você come frutas, na fruta tem também açúcares, no caso a frutose, a glicose. Então nós encontramos isso nos alimentos vegetais, por exemplo.
Inclusive, já falamos em outras ocasiões aqui sobre alimentação saudável, os nutrientes. Então, um deles seria o açúcar, e no caso mais específico, o refrigerante. Outra coisa, o álcool. O álcool diminui a imunidade, porque ele contribui para intoxicar o nosso corpo, enfraquecer a imunidade. O álcool destrói neurônios. Então, uma pessoa que toma muito álcool, ela não tem a quantidade de neurônios que tinha quando ela antes do período que ela não tomava álcool. O cérebro encolhe, isso já é comprovado cientificamente. Quanto mais álcool, mais neurônios são destruídos. Isso vai interferir muito no raciocínio, na compreensão das coisas e assim por diante. Então, o álcool tem esse prejuízo, não é só no sistema imunológico, ele também enfraquece os ossos e destrói neurônios, ou seja, a inteligência vai diminuindo. E gerador de tantas outras doenças, tem comprovado aí estudos... E causa acidentes. Exatamente. Né? Acho que foi ontem que falamos sobre o aumento do consumo de álcool durante a pandemia, e em especial nas mulheres, e como ele tem causado mais mortes, nem tanto por acidentes de trânsito, mas por doenças hepáticas. Aumentou o percentual. Então, as pessoas têm consumido mais álcool e também causador de câncer. Estudos comprovam que o câncer do colo retal é causado também pela bebida alcoólica. Então, não é um fator isolado, são várias questões, né? As pessoas precisam se atentar a esses detalhes e procurar qualidade de vida. Muito bem. Vícios. Os vícios diminuem a imunidade, porque geram ações prejudiciais para o corpo e para a mente, e a gente não pode tapar o sol com a peneira. O álcool é uma droga. Você pode ser viciado em pequena lícita, ou em grande ou escala. Ilícita, mas é. Se é lícita ou se é lícita, é droga. Não, ele vai destruir neurônios de qualquer pessoa que tome. Agora, vamos falar aqui do vinho. Eu não tomo vinho, mas o vinho tem sua função, dependendo da quantidade que se toma. E na frequência também, E né? na frequência, vamos lá. Tem álcool no vinho? Sim. Só que o estômago ele tem capacidade de destruir o álcool, ou seja, o estômago transforma o álcool em hidroxila, então ela não vai ter mais efeito. Só que o estômago ele tem uma capacidade limitada de destruir o álcool. Então, uma taça de vinho tem uma quantidade pequena de álcool. Então, o organismo, o estômago, destrói esse álcool, que ele não tem função nenhuma no corpo, de função saudável. E as substâncias que estão no vinho, que não são álcool, essas sim, é que trarão benefícios para o coração, por exemplo, e que ajudam a eliminar radicais livres e assim por diante. Aí as pessoas exageram, quer tomar vinho demais, quer beber demais. A cerveja tem nutrientes, mas os nutrientes tem nos alimentos. Se você quer tomar cerveja e a questão em si são os nutrientes, então você toma cerveja sem álcool. O álcool causa euforia, isso é um fato. Mas, para ficar eufórico, alegre, divertido, o cérebro tem neurotransmissores que contribuirão para isso. Entre eles, falamos aqui da dopamina, que também nos dá mais otimismo, tem a serotonina, tem a acetilcolina, que melhora a nossa memória. Então, o cérebro encarrega-se de produzir substâncias que vai nos deixar alegres, tranquilos, felizes, dispostos, e assim por diante, sem precisar de nenhuma droga. Doutor Kennedy, nosso tempo passou um pouquinho dele, mas a gente pode continuar, porque acredito que tem o que se falar da imunidade adaptativa, pelo menos concluir na próxima quarta-feira, e também trazer mais temáticas. Tenho certeza que porque uma coisa sempre puxa a outra. É incrível também como se trata do corpo humano, quando se trata da saúde, uma temática puxa a outra. A gente pode concluir a imunidade adaptativa na próxima quarta, né? No próximo quadro. Não, eu acredito que já deu para concluir, né? Assim nós vamos entrar muito no aspecto científico e esse assunto é um pouquinho chatinho, mais complexo. Já dá para a gente concluir então, por aqui a imunidade adaptativa. Tenho certeza que ficou bem claro para quem nos assistiu sobre essa temática. Dr. Kennedy também, além de tudo, é biólogo, né, Dr. Kennedy? Também sou biólogo. É um homem que é de tudo um pouco, ele entende do que ele fala, gente. Então, é muita informação necessária. Eu agradeço, mais uma vez, a sua parceria, as suas informações aqui, a sua disponibilidade para trazer essas... são notícias, de fato, né? São informações importantes. Muitíssimo obrigada e uma ótima quarta-feira para você. Uma ótima quarta-feira para todos que estão conosco. E, para finalizar, eu quero dizer que tomar medicamento pode ser útil, uma vacinação pode ser útil, mas muito melhor do que esses dois pontos que eu acabei de falar é ter o sistema imunológico fortalecido e pronto
para combater os invasores.